Olá, e eu sou a professora Tatiana Lawande e desejo uma excelente aula 2 para nós, para mim e para você. Bem, o tema de hoje é a distinção entre nacionalidade e cidadania. As pessoas tendem a confundir, né? É muito comum tratar esses dois institutos como se fossem sinônimos, só que não são. Dupla nacionalidade não é sinônimo de dupla cidadania, tá? Aliás, a gente vai vamos gravar um vídeo especificamente sobre isso, que na maioria dos casos as pessoas querem tratar de dupla nacionalidade e acabam falando dupla cidadania. Enfim, o fato é que não são sinônimos. Vamos distingui-los, esses dois institutos agora, para depois compreendermos melhor essa questão da perda da nacionalidade, tá bom? Então vamos lá. Nacionalidade é o vínculo jurídico político que liga um indivíduo a um país. Quer dizer, o indivíduo passará a pertencer ao povo daquela nação e, consequentemente, terá direitos e também terá obrigações, né? Então, agora ele é do povo, está vinculado a este país e, portanto, será protegido pelo país, pelo governo, mas também terá suas obrigações. Por exemplo, terá direito à saúde naquele país, a ser tratado pelo governo, mas também terá, por exemplo, que prestar um serviço militar, né? Terá que pagar impostos, enfim. Então, as obrigações e os direitos surgem porque há uma relação, há um vínculo entre aquele indivíduo e a nação, o povo, o país. Tudo bem? Já a cidadania é a titularidade de direitos políticos. É ter o direito de votar e ser votado, é ter o direito de ter representação política, de ser ouvido na representação política, o direito, por exemplo, de ingressar com uma ação popular pretendendo defender o patrimônio público. Enfim, direitos políticos é que se relacionam com a cidadania. Cidadão é aquele que tem direitos políticos. Muito embora a nacionalidade seja, em regra, um pressuposto da cidadania, não são sinônimos. Por que pressuposto? Porque a regra geral é a seguinte: para ser cidadão no Brasil, é preciso ser nacional. Então, para que você tenha direitos políticos, para que você seja cidadão, é preciso que você seja brasileiro. Esta é a regra geral, mas há uma exceção, né? Há quem seja cidadão, mas não seja brasileiro. Como assim? Já gravei um vídeo sobre isso, o vídeo sobre nacionalidade secundária, né? Sobre quem são os brasileiros naturalizados. Mas, pois bem, repetindo então o que já está naquele vídeo, o português que tem a reciprocidade, né, se houver reciprocidade, ele tem direitos políticos no Brasil, ele é cidadão, embora permaneça sendo português. Não tenha se submetido ao processo de naturalização. Mas isso é uma exceção. A regra é a seguinte: só é cidadão se for brasileiro. Mas o contrário não é sempre verdadeiro, porque há quem seja brasileiro, mas não seja cidadão. Um exemplo, as crianças. As crianças são brasileiras, mas não votam, não podem ser votadas, não têm direitos políticos. Os presos, os nossos presos que estejam respondendo por uma pena em reclusão, eles são brasileiros, mas têm os seus direitos políticos suspensos. Eles não perderam os seus direitos políticos, mas estão suspensos. A sua cidadania está suspensa. Ele é brasileiro, mas temporariamente não é cidadão. Então, cuidado, ser brasileiro não é ser automaticamente cidadão. A regra geral é que a cidadania é mais ampla, a nacionalidade é mais ampla que a cidadania. A nacionalidade é um pressuposto, em regra geral, com exceção dos portugueses quase nacionais, que esses não precisam, mas os restantes precisam primeiro ser brasileiros, primeiro ser nacionais do Brasil, para depois poder votar. Então, cidadania não é sinônimo de nacionalidade. Mas vamos lá para as questões de concurso. Primeiro, todo brasileiro
todo nacional brasileiro é cidadão? Falso. Não. As crianças são brasileiras, mas não são cidadãs ainda, por exemplo. Outra questão de concurso público. Todo cidadão precisa necessariamente ser nacional do Brasil. Falso, porque os portugueses quase nacionais do artigo 12, parágrafo 1º da Constituição Federal são cidadãos, podem votar no nosso país, mas não são nacionais do Brasil, continuam sendo portugueses, tá bom? Então, cuidado, muito embora o povo fale, trate como sinônimo nacional, cidadão, dupla cidadania, dupla nacionalidade, não são sinônimos. Não pode colocar em provas, em concursos, exame de ordem, etc., como sinônimos. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa me escreve. Um grande beijo. Estudem!